Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Dessa vez nós temos novamente uma continuidade daquela série de vídeos que eu havia prometido para vocês, que é justamente o como estudar. Hoje eu tive uma experiência enquanto eu estava ministrando aulas de monitoria para uma turma de pré, que me levou a adiantar esse conteúdo que eu quero passar para vocês, que é justamente em relação aos limites do seu corpo, que muitas vezes, muitos estudantes, principalmente nesse período de pré, principalmente nesse período que vão prestar o Enem pela primeira vez para valer, ou que já estão em alguns anos de cursinhos, alguns alunos esquecem que nós somos seres humanos, ou seja, esquece que nós temos 3 tipos de necessidades básicas, né? Que é a alimentação, a atividade física e também o sono. E pelo fato deles estarem tão focados, tão fissurados, eles acabam cometendo erros. E é justamente sobre esses erros que nós vamos falar hoje, porque solucioná-los é crucial para a sua aprovação, beleza? Então, deixa de conversa, deixa de enrolação e vamos embora para mais um vídeo. Vem comigo. Então, pessoal, o primeiro erro que eu gostaria de falar com vocês é em relação ao sono. Por quê? Porque se o estudante ele chegou ao ponto de deixar o sono de lado para poder estudar, então o estudo está deixando de ser algo saudável. Por quê? Muito simples. O nosso corpo ele não precisa do sono para descansar. Ele precisa do sono para fazer reparos, né? No caso, por exemplo, quando você vai aprender alguma coisa, você assiste uma aula, você não aprende durante a aula. Ninguém sai de uma aula já sabendo um determinado conteúdo. Você entende o conteúdo, mas aprender, você só vai aprender depois que estudar. Como é que funciona o nosso cérebro durante o nosso aprendizado? Muito simples. Eu tenho basicamente 2 partes, 2 regiões que são muito importantes no cérebro, que é o sistema límbico e o córtex cerebral, certo? Então, no sistema límbico, você coloca todas as informações que você recebeu em um dia. Só que essas informações, elas não conseguem ficar muito tempo no sistema límbico, né? Basta um longo período de sono para essas informações irem para o beleléu. Ou seja, você perder essas informações irem para a lata do lixo. Então, o que realmente marca a nossa vida? Por exemplo, aqueles macetes, né, de física para você decorar as formas. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A, o sorvetão, a fórmula do sorvete, né? Vovô pegou vovó, mais 2 amigas dela na tenda sexual, enfim, essas fórmulas mirabolantes, essas maneiras de decorar as fórmulas de física, são o que geralmente fica registrado, que passa diretamente no teu sistema límbico, que é a memória, que só dura apenas um pequeno intervalo de tempo, né? Só dura apenas um dia. Essa informação que está fixada na tua memória é aquela informação que saiu do sistema límbico e foi para o córtex cerebral. Então, basicamente, você tem que transferir o conteúdo que estava no sistema límbico para o córtex cerebral. E como é que isso acontece? Da seguinte forma: quando você vai dormir, aquilo que te gerou alguma emoção vai ser transferido do sistema límbico para o córtex cerebral. Se uma pessoa te deu um presente, tu nunca vai esquecer dessa pessoa. Independentemente se o presente foi bom ou se for ruim. Você vai lembrar desse presente da mesma forma, entende? Agora a sensação que vai causar lembrar desse presente, aí é outra conversa. Aquela musiquinha que os professores de matemática geralmente cantam, né? Quando a parte de trigonometria, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, eu não vou cantar essa música, depois que eu canto ela fica roendo na minha mente o resto do dia todinho. Essa música geralmente os alunos vêm no 9º ano e chegam até o pré lembrando dessa música. Mas eles lembram da música e não lembram da aplicação do conteúdo. É aí onde mora o problema. Por quê? Porque a música, ela te gerou uma emoção. Poxa, numa aula de matemática eu estou vendo música. Que legal, interessante isso, né? Então, essa emoção fez com que aquele conteúdo fosse registrado no teu sistema límbico como sendo algo importante, porque te causou uma sensação. Ou seja, essa escolha não é uma escolha racional. É uma escolha que varia segundo as suas emoções. Então, quando você vai estudar alguma coisa, você não vai ter nenhum tipo de emoção ao estudar matemática, por exemplo. Né?
ou a estudar biologia, estudar química, apesar de que tem sempre aquelas disciplinas com as quais você tem mais afinidade, você tem mais gosto, então você aprende mais facilmente. Mas mesmo assim, ainda tem que fazer um estudo aprofundado para poder aprender de fato, né? A outra forma de você conseguir fazer com que o teu sistema límbico identifique determinada coisa como sendo importante é a repetição. Ou seja, você acaba, de tanto fazer aquilo, o teu sistema límbico ele reconhece aquilo como sendo algo muito importante para você. Então ele realmente transfere para o córtex cerebral. E uma vez estando no córtex, você não tira mais. Só que tem um problema. Para fazer esse processo, para transferir algo do sistema límbico para o córtex cerebral, é extremamente importante que haja o sono. Porque durante o sono, você tem uma parte de sono profundo, parece como se fosse um eletrocardiograma. Você tem uma região contínua, vou jogar a imagem aí para você, né? Você tem aí essa linha contínua, é o que a gente chama de sono profundo. Ou seja, você está repousando de fato. Só que depois dessa linha contínua, você tem uma intensa atividade. Essa intensa atividade, mesmo você estando dormindo, é o que a gente chama de REM, Rapid Eye Movement, ou seja, rápido movimento da pupila, ou rápido movimento do olho. O que está acontecendo nesse momento? O conteúdo que estava lá no sistema límbico está sendo transmitido para o córtex cerebral. Os teus neurônios estão fazendo novas modificações, novas conexões. É muito importante que a rede neural, ou seja, o arcabouço, as ligações entre os neurônios, elas sejam o mais complexas possível. Quanto mais ligações o neurônio fizer, melhor para você que está aprendendo. Então, é durante o sono que ocorre essa modificação do teu cérebro. Então, se você não tem uma boa noite de sono, por exemplo, como é que eu vou saber, Manuel, que eu tive uma boa noite de sono? Simples, cara. Se você se lembrar do que você sonhou, fatalmente o seu episódio REM foi interrompido. Você acordou exatamente na hora em que você estava sonhando. Você acordou no momento do episódio REM. Que o nosso sonho nada mais é do que a ocorrência do episódio REM. Então, quando você tem o seu sono interrompido e acorda se lembrando do que você sonhou, fatalmente você não teve uma boa noite de sono, porque você foi interrompido mesmo no momento do episódio REM. Entendeu? Então, todas as noites nós sonhamos, independentemente de você se lembrar ou não do seu sonho. Mas toda noite você sonha. Se você não se lembra, maravilha, você teve uma boa noite de sono. Agora, se você se lembra, opa, infelizmente você basicamente perdeu parte de sua noite de sono. Acredito que a essa altura do campeonato você já viu que sono é muito importante. Agora, afinal, quantas horas de sono são necessárias para que eu possa restabelecer minha energia? Cara, isso é muito relativo. Isso é variável, varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um metabolismo diferente. Então, o que serve muito bem para mim pode não servir para você. No meu caso, eu durmo em média 5 horas e meia, 6 horas. Isso já é suficiente para mim. E os episódios REM, correndo 3 episódios REM, que dá em torno aí de 5 horas e 30, não sei muito bem ao certo, ocorrendo 3 episódios REM já está de boa. Já está bom para você. Entende? Você não pode nem dormir demais e nem dormir de menos. Se você dormir demais, você fica cansado do mesmo jeito. Veja só, você deve se identificar com isso. Se você é uma pessoa que acorda cedo durante a semana toda, no domingo tu quer dormir até tarde. E fatalmente, se você consegue dormir até tarde, você fica com preguiça o dia todo e não consegue render. Então, você tem que sempre ter equilíbrio. Poxa, todo dia você tem que acordar no mesmo horário e ir dormir no mesmo horário. Você não pode sacrificar o teu sono, cara. Porque se você sacrifica o teu sono, você não vai ter um aprendizado como deveria e muito menos disponibilidade durante o dia. Você vai ficar um zumbi. E isso não é saudável. Beleza? Um outro problema que os estudantes que estão prestes a fazer o vestibular cometem, o outro erro, no caso,
é a questão da alimentação. Eu vejo que muitos estudantes estão se alimentando de forma errada. Estão substituindo a alimentação, estão substituindo refeições, né? Se você quer aprender de forma correta, cuide bem do seu corpo. E para cuidar bem do seu corpo, você tem que ter uma boa alimentação. Se você está muito comprometido, fatalmente você não vai querer errar. Mas se você ficar doente, e aí? Você vai atrasar mais ainda o teu conteúdo, não é? Então, para não ficar doente, você precisa ter uma boa alimentação. O pai da medicina, Hipócrates, falou, faça da sua alimentação o seu remédio. Então, você precisa ter uma boa alimentação e correlacionar essa boa alimentação com o teu sono e também com outra coisa fundamental, que é a atividade física. Gente, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é uma prova de resistência. Porque você vai passar pelo menos 4 horas e meia sentado numa cadeira que nem sempre é confortável, em uma sala que nem sempre é uma sala confortável, nós sabemos disso, né? E isso vai te gerar um desgaste físico. Então, o que eu recomendo? Poxa, a minha rotina é extremamente pesada. Fatalmente tem coisas que eu não consigo estudar no mesmo dia que eu tive aula. Então, eu geralmente coloco uma penca de coisas para o final de semana. E estudo durante a semana aquilo que é, de certa forma, mais light e sempre priorizo o conteúdo da universidade. Então, mas mesmo assim, eu tive que encontrar um tempo para fazer atividade física, para fazer algum tipo de exercício que me possibilitasse preencher essa lacuna. E assim eu corrigi esses 3 erros que eu também estava cometendo. Primeiro, eu estava dormindo 4 horas por dia e ficava o resto do dia com sono. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Segundo, eu estava comendo salgado, cara. Salgado, metendo café. Apesar de ter o café, ó, sempre aqui, né? Fala nisso, um brinde. Então eu estava sempre com sono, minha alimentação estava ruim. E ainda mais, a minha atividade física estava um horror. Fui correr um dia desse para pegar ônibus, estava atrasado já. E fiquei cansado, gente. E uma corrida bem pequenininha. Poxa, se eu não tivesse corrigido essa questão da atividade física, eu ficaria sedentário e fatalmente o meu corpo iria sentir falta disso, eu não iria ficar saudável. Então, você tem que tomar muito cuidado com esses 3 erros. Ter uma boa alimentação, praticar atividade física e também ter uma boa noite de sono. Sempre priorize a qualidade e não a quantidade do que você está estudando, beleza? Então, pessoal, é isso que eu tenho a compartilhar com vocês, essa minha ideia, né? De que você sempre respeite os limites do seu corpo. Que o seu corpo lhe trará a recompensa desse seu respeito. Fechou? Então, pessoal, se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos lá, que esse ano é o ano da minha e da sua aprovação no curso desejado, beleza? Beijo, até a próxima.